vocês? Hoje na nossa videoaula nós vamos falar sobre as medidas de comprimento e vamos aprender como fazemos a leitura e como elas foram criadas, ok? Então prestem bastante atenção. Qualquer dúvida que vocês venham a ter é só mandar pela plataforma LMS ou então pela agenda eletrônica, ok? Então um grande beijo para vocês e curtam bastante, tá? Tchau! A nossa videoaula de hoje vai falar sobre medidas de comprimento. Vamos começar? Que tal conhecermos um pouquinho a história da criação do sistema métrico decimal? Antigamente, cada povo tinha unidades de medidas próprias, como a polegada, o palmo, o pé, entre outras coisas para determinar o tamanho dos objetos e dos espaços a seu redor. Imagina a confusão que não ia ser, porque cada pessoa tem um tamanho de polegada, um tamanho de palmo, de pé, diferente do outro, né? Porém, a utilização de unidades de medidas diferentes gerava problemas, principalmente com o desenvolvimento do comércio entre os povos. Por isso, em 1791, cientistas de vários países se reuniram na França e criaram um sistema único de medida, o sistema métrico decimal. Nesse sistema, o metro é a unidade padrão que uniformiza o sistema de medidas de comprimento em todo o mundo. Então, agora, nós vamos conhecer os múltiplos e os submúltiplos desta unidade de medida. E quando é que eu vou usar os múltiplos ou os submúltiplos do metro? Os múltiplos eu vou usar sempre que eu precisar medir grandes distâncias. Então, vamos agora conhecer estes múltiplos do metro. Então, nós teremos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Vamos tomar como base o metro, 1 metro. Quando eu vou para o decâmetro, um decâmetro equivale a 10 metros. Um hectômetro equivale a 100 metros. E um quilômetro equivale a 1000 metros. Agora, se eu quiser medir pequenas distâncias ou pequenos objetos, eu vou utilizar os submúltiplos do metro. E quais são esses submúltiplos? É o decímetro, o centímetro e o milímetro. O decímetro equivale a 0,1 metro. Um centímetro equivale a 0,01 metro. E um milímetro equivale a 0,001 metro. Bem simples, né? Então, vamos observar o seguinte. Quando eu falo dos múltiplos do metro, o mais utilizado é o quilômetro. E quando eu falo dos submúltiplos do metro, os mais utilizados são o centímetro e o milímetro. Agora, nós vamos ver alguns instrumentos que são utilizados para medir comprimentos. Vamos começar falando da régua graduada. Todo mundo já conheceu, já manuseou uma régua graduada para medir objetos. Nós temos também aqui o micrômetro. O micrômetro é um instrumento utilizado para medir coisas pequenas que geralmente estão abaixo da milésima parte do metro. Aqui nós temos a fita métrica. Geralmente todas as mães têm uma fita métrica em casa. Agora, nós temos aqui a régua de carpinteiro, ou metro de carpinteiro. E aqui nós temos o paquímetro. O paquímetro, ele também é utilizado para medir o tamanho, geralmente, de superfícies cônicas. E aqui nós temos a famosa trena. Também todos os pais, geralmente, têm uma trena dentro de casa. E você, conhecia já algum desses instrumentos para medir comprimentos? Vamos agora aprender como a gente faz a leitura das medidas de comprimento. E para que a gente não erre, o melhor método de fazer é utilizando o quadro de unidades. Com ele, não tem erro. Vamos observar os procedimentos que nós vamos usar para a leitura da medida de um caminhão. Esse caminhão
tem 19,258 metros. Então, como é que eu vou fazer a leitura correta deste caminhão? Primeiro, eu vou representar o quadro de unidades. Então, eu vou colocar aqui o metro com os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Em segundo lugar, eu vou colocar a vírgula na unidade de medida que está sendo mencionada. No nosso exemplo, a unidade de medida mencionada é o metro. Então, eu vou colocar a vírgula lá na casinha onde está o metro. Pronto, coloquei. Agora, eu vou posicionar os algarismos do número no quadro de unidades, lembrando que em cada unidade de medida entra apenas um algarismo. Então, eu vou colocar o 9 junto com a vírgula, vou colocar o 1 ali antes do 9, após a vírgula vai entrar o algarismo 2, o algarismo 5 e o algarismo 8. Pronto, algarismos posicionados, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler a parte inteira do número, lembrando que parte inteira é o que está antes da vírgula, e vou sempre ler acompanhada da unidade de medida do seu último algarismo, ou seja, onde está a vírgula. Então, aí nesse caso, eu vou ler 19 metros. Agora, eu vou fazer o mesmo modo na parte decimal. Na parte decimal, eu tenho o número 258. O último algarismo do 258 está na casinha do milímetro. Então, eu vou ler 19 metros e 258 milímetros. Viram como é fácil? Que tal agora nós treinarmos mais um pouquinho a leitura das medidas de comprimento? Eu tenho certeza que vocês vão querer. Então, vamos à nossa primeira medida. Nós temos aqui 3,04 quilômetros. Bom, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é o quê? Muito bem, fazer o quadro das unidades de medidas. Muito bem. Agora, eu tenho que ver onde eu vou posicionar a minha vírgula. Então, eu observo que a minha vírgula vai ter que ficar no quilômetro. Vou colocá-la lá. Agora, eu vou posicionar os algarismos no quadro de unidades. Então, junto com a vírgula, vai ficar o algarismo 3, após a vírgula, o algarismo 0, e após o 0, o algarismo 4. Pronto, agora eu vou ler a parte inteira, acrescentada da unidade de medida onde está a vírgula, e depois eu vou ler a parte que está depois da vírgula, acrescentada da unidade de medida onde está o último algarismo. Então, nós vamos ter 3 quilômetros e 4 decâmetros. Bem fácil, né? Vamos fazer mais uma. Agora, eu tenho 0,08 decímetros. Vou, então, colocar aqui o meu quadro de unidades, vou verificar onde a vírgula vai ficar posicionada, já vi que é no decímetro, então, vou colocar a vírgula lá no decímetro. Agora, juntinho com a vírgula, bem abraçadinho, nós temos o algarismo 0. Após a vírgula, eu tenho o algarismo 0 e o algarismo 8. Prontinho, todos eles posicionados, eu vou fazer a leitura da parte inteira desta minha medida. No caso, são 0 decímetros, só que eu não leio 0 decímetros. Então, eu vou passar logo para a parte decimal da medida, que no caso vão ser 8 milímetros. Agora, mais uma para ter a certeza de que vocês estão craques, hein? Agora, eu tenho 20,018 hectômetros. Então, vou posicionar aqui o meu quadro. Agora, eu vou verificar onde a vírgula vai ficar. Já vi que a vírgula vai ficar no hectômetro. Então, vou lá no meu quadro de unidades e vou botar a minha vírgula. Agora, eu posiciono os algarismos. Junto com a vírgula vai ficar o algarismo 0 e antes do 0, o algarismo 2. Agora, eu vou olhar a parte decimal da medida. Então, depois da vírgula, eu tenho 0, 1 e 8. Prontinho. Agora, basta eu fazer a leitura da parte inteira e depois da parte decimal da minha medida. Então, eu vou ter 20 hectômetros e 18 decímetros. Bem fácil, né?
Agora chegou a hora de nós realizarmos todos os exercícios que foram propostos e mostrar que aprendeu toda a matéria. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau!